A paz do Senhor, meus irmãos. Neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre a esperança. Em 2 Reis, no capítulo 5, vai nos contar a história de um general que, porém, estava leproso. E ao ouvir de uma menina que ele poderia ser restaurado da sua lepra, ele se encheu de esperança e acreditou nessas palavras. Fica comigo e vamos aprender alguns segredos da história de Naamã. No texto de 2 Reis, no capítulo 5, vai nos dizer que era, porém, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, e era um homem honrado diante do seu Senhor, porém estava leproso. Precisamos entender na nossa vida que nós somos aquilo que Deus determinou ser, mas como estamos vivendo e fazendo aquilo em que Deus determinou que nós sejamos, às vezes nós podemos, na caminhada, circunstância, nos apresentar então a lepra. E muitas pessoas acabam esquecendo daquilo que nós somos e nos acusando daquilo que está nos afetando. Muitas pessoas olham para a história de Naamã e conjuga ele ser um leproso. Muitas pessoas olham para as nossas vidas e olham simplesmente para o nosso momento e acabam esquecendo toda a nossa história. Mas no texto em que citei, a Bíblia vai dizer que Naamã não é um leproso, Naamã é um general, porém leproso. A lepra na vida de Naamã é um porém, e precisamos entender este porém na vida de muitas outras pessoas. Porém está nas drogas, porém está viciado, porém não está firme, porém não está sendo fiel ao Senhor. Mas vamos olhar primeiro a situação e discernir o que é que Deus tem projetado para aquela vida. Porém Naamã não se deixou levar pelas acusações que ele era apenas um leproso. Muito pelo contrário, ele continuou usando a espada e por ele Deus dera livramento aos sírios. Não se deixe levar pelas acusações do seu momento. Lembre que você tem uma história que Deus confiou algo nas suas mãos e que através do que Deus irá fazer na sua vida, outras pessoas serão alcançadas. As acusações elas vêm às vezes para nos desanimar, mas você pode olhar pelo outro lado e aproveitar esse momento de tantas acusações contra as nossas vidas e dizer: eu preciso melhorar, eu preciso ser melhor, e usar disso que nos acusa para nos fazer uma pessoa melhor. Naamã ouviu então de uma menina que poderia ser curado. Naamã ouviu de uma menina que, se ele chegasse diante do profeta, ele seria restaurado. Aqui há um segredo, porque Naamã é um sírio, porém Deus era o Deus de Israel. Mas Deus queria manifestar sua graça, o seu poderio e a sua misericórdia, não apenas para a nação de Israel, mas queria estender isso e alcançar outras nações. Todos aqueles que se humilham perante o Senhor, clama o seu nome e confessa o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida. Deus queria mostrar, assim como Jesus disse que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo e não especificou algumas pessoas. Deus não amou alguns, Deus amou o mundo. Precisamos reconhecer isso, que o amor de Deus é o motivo para que nós ainda estejamos vivos. A sua misericórdia e a sua graça é aquilo que nos permite todos os dias amanhecer, levantar da nossa cama e olhar para todas as belezas que Ele criou. Naamã se enche de esperança que pode ser curado, mas há um segredo entre Naamã que ele coloca na sua mente qual a forma em que Deus iria operar. Apesar de Naamã acreditar, se encher de esperança e de fé, ele coloca na sua mente como que Deus iria operar este milagre. Devemos tomar muito cuidado com isso. Às vezes nós projetamos como que Deus irá operar. E às vezes quando nós chegamos no lugar onde nós receberemos o nosso milagre, nós colocamos na nossa mente como que Deus iria operar. E nós vemos que está tudo contrário daquilo em que nós projetamos e acreditamos que Deus não irá fazer. Observe que quando Naamã chega em Israel diante do profeta Eliseu, Eliseu manda que ele desce ao rio Jordão e mergulhe 7 vezes, então ele ficaria purificado. Mas ele maquiou que o profeta sairia, colocaria a mão sobre a sua lepra, clamaria ao Deus dele e ele seria curado. Mas quando ele ouve, desce ao rio Jordão, mergulha 7 vezes e será purificado. Ele entende, mas não é do jeito que eu quis, não é do jeito que eu projetei. Nós precisamos entender isso. Deus vai fazer um milagre, mas não se preocupe quando você pedir pão e Deus enviar maná. Isto é pão, porque maná significa o que é isto, mas Deus está te dizendo, você pediu pão e eu estou lhe enviando algo que vai saciar a tua fome. Então, você precisa entender que às vezes Deus vai operar, Deus vai fazer o milagre, mas não é da forma em que nós projetamos. Devemos tomar muito cuidado porque os pensamentos do homem não são como os pensamentos de Deus.
Os caminhos do homem não são como os caminhos de Deus. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, mais altos do que o vosso. Fique em paz, apenas creia que no momento certo Deus irá operar o milagre. Mesmo que Deus esteja fazendo de uma outra forma que você não imaginava que Ele faria, apenas obedeça, porque no mergulhar 7 vezes você receberá o seu milagre. As coisas andou de uma forma da qual nós não imaginávamos, mas apenas permaneça obediente a Deus e verá que as suas esperanças não serão frustradas e você retornará para casa purificado, curado da sua lepra e exercendo a função que Deus lhe determinou. Não se esqueça, esse momento é apenas um porém na sua vida. As dificuldades são apenas um porém, mas Deus está trabalhando, Deus está movendo-nos para crermos nele, que algo melhor estará adiante. Quando nós obedecemos, então a sua palavra desce. Esse descer significa quebrar o nosso orgulho e fazer do jeito que Deus quer. Não fazer da forma em que queremos. É para nós descermos, porque Ele é Senhor, Ele é maior. Servos, Ele Senhor. Filhos, Ele Pai. E assim devemos ser todos os dias, obediente ao nosso Pai, e as nossas esperanças não serão frustradas. Muito pelo contrário, caminharemos pelos caminhos que Deus determinou e seremos prósperos na presença do Senhor, Deus nosso Pai. Deus abençoe. Receba esta simples palavra em nome de Jesus.